Minha namorada disse que ia viajar com as amigas, mas a foto no Instagram contou outra história. Eu nunca fui a favorita. Desde que me entendo por gente, eu era a sombra da minha irmã gêmea, Isabela. É estranho ser gêmea e, ao mesmo tempo, sentir que nunca existiu de verdade para aqueles que deveriam me amar. Para meus pais, ela sempre foi o sol, e eu, apenas o borrão de sombra que sobrava. Enquanto Isabela era a princesa perfeita, notas altas, corpo de capa de revista, sempre sorridente, eu era a estranha, a que errava, a que nunca servia. No jantar de família, quando eu falava, meu pai olhava o celular. Quando ela falava, ele ria e enchia o copo dela de vinho. Minha mãe se emocionava com qualquer conquista dela, até uma simples publicação no jornal da escola. Eu poderia gritar que fui aceita numa faculdade de outro estado, e eles apenas perguntariam: e sua irmã? Foi aceita também? A vida inteira eu carreguei esse peso. Era como se minha existência fosse um erro de cálculo, como se eu tivesse nascido apenas para realçar ainda mais o brilho dela. Eu aprendi a me encolher, a ser pequena, a aceitar os restos. Mas tudo começou a desmoronar, ou talvez a se revelar, numa noite banal. Minha namorada, Larissa, me disse que ia viajar com as amigas para a praia. Eu confiei. Eu sempre confiei nela, mesmo quando algo latejava dentro de mim como um aviso. Ela me olhou nos olhos, segurou meu rosto com aquela calma ensaiada e disse: eu preciso de um tempo, só relaxar um pouco com ela, sabe? Nada demais. Eu forcei um sorriso e disse que tudo bem, mas por dentro, uma náusea subia pela minha garganta. 2 dias depois, mexendo no celular no quarto, eu deslizei pelo Instagram. Foi quando o chão sumiu sob meus pés. Uma foto, uma maldita foto marcada por uma das amigas. Lá estava ela, Larissa, naquele mesmo fim de semana em que deveria estar longe, relaxando com as meninas, só que não estava. Na foto, ela estava no mesmo restaurante da cidade, sentada, de mãos dadas, com Isabela. Meus dedos tremeram tanto que quase derrubei o celular. A legenda não ajudava: casal lindo, coração preto. Casal. Eu senti meu coração rasgar por dentro. Era como se cada parte de mim tivesse sido arrancada sem anestesia. O mundo girava. Eu não sabia se gritava, se chorava, se quebrava o espelho. Senti raiva, nojo, desespero. Mas, acima de tudo, uma sensação de injustiça. Mais uma vez. Como sempre. Até o amor que eu tinha conseguido, o pouco que era só meu, tinha sido roubado por ela. Quando confrontei Larissa, ela não negou, nem tentou. Só disse: eu não queria que fosse assim, mas eu me apaixonei pela Isabela. Como se fosse simples. Como se eu fosse descartável. Eu não sei como não caí ali, de joelhos, implorando. Talvez por orgulho. Talvez porque já estava acostumada a ser rejeitada. Mas algo dentro de mim começou a mudar. Não era só dor, era fogo. Passei semanas em silêncio, ignorada dentro da própria casa, ouvindo minha mãe dizer coisas como: Isabela merece ser feliz, e se encontrou na Larissa, temos que apoiar. Apoiar. Era isso. Eles não viam a filha que perdeu tudo, só viam a princesa deles finalmente completando a vida perfeita. Foi nesse silêncio que minha mente começou a se reconstruir de forma torta, cheia de feridas. Eu não queria apenas sobreviver, eu queria me reerguer, mostrar que eu não era um erro, nem um pano de fundo. E foi justamente nesse momento de fragilidade que quase me destruíram de vez, porque alguém tentou me calar, para sempre. Certo dia, voltando da faculdade à noite, percebi que os freios do meu carro não respondiam. A rua era deserta, a ladeira, íngreme, e eu só tive segundos para decidir. Girei o volante com toda a força e bati contra um poste. O impacto me jogou contra o vidro. O gosto de ferro do sangue encheu minha boca. Tudo ficou turvo, como se o mundo tivesse se apagado. Quando acordei no hospital, o médico disse que eu tive sorte de estar viva. Alguém mexeu nos freios do seu carro, ele afirmou, como quem dá uma notícia banal. Meu coração disparou. Eu sabia. Eu senti. Aquilo não tinha sido um acidente. Mas quem faria isso? Quem queria me ver morta? A resposta parecia óbvia, mas o medo me corroía. Seria possível que minha própria família, ou até Larissa, tivesse cruzado essa linha? Seria que a vida inteira de rejeição não bastava, e agora queriam me apagar de vez? Olhei para o teto branco do hospital e jurei a mim mesma: se era a guerra que eles queriam, eu ia lutar. Eu não seria mais a sombra. Eu não seria mais a que desaparece em silêncio. Mas eu ainda não sabia o quanto essa decisão iria me arrastar para lugares escuros, onde a verdade era ainda mais podre do que eu poderia imaginar. E foi quando recebi a visita no hospital. Alguém entrou no quarto, devagar, como quem não queria ser ouvido. A porta rangeu. O som dos passos ecoou. Eu prendi a respiração, fingindo dormir, até sentir a presença ao lado da cama. Uma voz baixa, quase um sussurro, me disse: era para você não ter sobrevivido. Meu corpo inteiro congelou. Eu não mexi um músculo.
Continuei com os olhos semicerrados, respirando fundo, como se ainda estivesse inconsciente. A voz ecoava na minha cabeça, cada sílaba martelando com a força de um trovão. Era para você não ter sobrevivido. Minha pele gelou. Era um sussurro, mas carregava algo de venenoso, quase satisfeito. Eu quis me virar, ver quem estava ali, mas o medo paralisava cada fibra do meu corpo. Os passos recuaram lentamente, depois cessaram. O silêncio voltou, mas não trouxe paz. Era sufocante, como se o quarto estivesse cheio de sombras. Esperei alguns minutos antes de abrir os olhos. O corredor do hospital ainda tinha ecos de vozes distantes, mas dentro do quarto, nada. Só eu, o bip da máquina e o cheiro de desinfetante. Ninguém acreditaria em mim. Eu sabia disso. Eu podia tentar contar ao médico, à enfermeira, até à polícia. Mas eu conhecia a minha realidade. Eu era a filha esquecida, a irmã que ninguém ouvia. Seria só mais um delírio da coitadinha que bateu o carro. Naquela noite, não consegui dormir. Cada som, a roda de um carrinho de medicação, um suspiro vindo do quarto ao lado, me fazia arrepiar. Eu esperava que a porta se abrisse de novo, que aquela voz voltasse, que o peso de uma mão fria cobrisse minha boca. Quando finalmente recebi alta, uma semana depois, voltei para casa. Eu queria acreditar que estava segura, mas não havia segurança naquelas paredes. O olhar da minha mãe, carregado de falsa preocupação, me fez entender. Ela não parecia surpresa pelo acidente. Não parecia abalada. Era como se, no fundo, já tivesse esperado esse desfecho. Você tem que ser mais cuidadosa, ela disse, sem emoção. Eu a encarei, e pela primeira vez em anos, senti uma raiva ardente. Não era tristeza, não era dor, era ódio. E Isabela, quando a vi, estava sorrindo. Aquele sorriso debochado que só ela sabia dar, como se carregasse um segredo. Atrás dela, Larissa a seguia, quase como uma sombra cúmplice. De mãos dadas, bem na minha frente. Nenhuma palavra de desculpa, nenhum traço de vergonha. Só o brilho da vitória estampado no rosto. Naquele momento, a ficha caiu. Eu não tinha apenas perdido uma namorada para minha irmã. Eu era um obstáculo. Um corpo estranho. Um lembrete incômodo de que nem tudo na vida de Isabela era perfeito. E talvez para ela, a melhor solução fosse simplesmente me apagar. A ideia de que alguém mexeu nos freios do meu carro não era mais suspeita, era certeza. E a voz no hospital? O tom, a cadência, não era um desconhecido. Eu já tinha ouvido antes. Eu só precisava lembrar onde. Comecei a observar cada movimento, cada troca de olhares entre Isabela e Larissa, cada palavra cortante da minha mãe. Até meu pai, que parecia tão distante, agora olhava para mim com algo estranho nos olhos, quase como se estivesse arrependido. Ou era medo. Mas a verdade não veio deles. Aconteceu de forma mais cruel. Na madrugada seguinte, acordei com o barulho de algo arranhando minha janela. O coração disparou. Esperei, paralisada. O som voltou, arranhado, lento, insistente. Levantei devagar, empurrei a cortina, e não vi nada além da escuridão. Quando me virei para voltar à cama, percebi. Um papel dobrado estava no chão do quarto, como se tivesse sido enfiado por uma fresta. Peguei com as mãos trêmulas. O bilhete tinha apenas 4 palavras, escritas com uma caligrafia torta, como se a pressa tivesse guiado a caneta. Você não devia estar aqui. O estômago se revirou. Eu quase vomitei. Não era paranoia. Eu estava sendo caçada dentro da minha própria casa. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Meu quarto começou a ser revirado quando eu não estava. Roupas sumiam. O celular, às vezes, aparecia com fotos que eu não lembrava de tirar. Imagens minhas dormindo. Me observavam. Me monitoravam. Me sufocavam. Foi nesse ponto que uma faísca nasceu dentro de mim. Eu não podia mais esperar ser salva. Ninguém ia me proteger. Eu tinha que lutar com as minhas próprias mãos. Comecei a escrever tudo. Detalhes, datas, frases. Cada olhar suspeito. Cada coincidência estranha. Um diário de sobrevivência. Se algum dia me apagassem, eu queria deixar rastros. E então veio a noite em que o ódio se revelou de vez. Minha mãe organizou um jantar para celebrar o namoro oficial de Isabela e Larissa. Sentamos todos à mesa, como uma farsa de família unida. Eu me forcei a engolir cada garfada, enquanto via as mãos dela se entrelaçarem, os risos falsos ecoarem. Mas no meio do brinde, quando todos ergueram as taças, percebi algo. O olhar de Larissa sobre mim. Não era de culpa, não era de arrependimento. Era de triunfo. Quase como se dissesse, você não tem lugar aqui. Foi aí que vi. O vinho da minha taça tinha uma cor diferente. Mais escuro, quase imperceptível. Mas eu notei. Minhas mãos tremeram quando a taça encostou nos meus lábios. Eles me observavam, todos, esperando que eu bebesse. Eu encostei a taça nos lábios, mas não engoli. Levei à boca, fingi beber, e deixei o líquido escorrer discretamente para dentro do guardanapo sobre minhas pernas. Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza de que podiam ouvir. E pela primeira vez, eu vi algo que nunca tinha visto antes.
medo nos olhos de Isabela. Por um segundo, só um segundo, ela percebeu que eu estava acordada, que eu não era mais a sombra. Naquela noite, enquanto todos dormiam, escondi o guardanapo com vinho manchado dentro da minha bolsa. Eu precisava provar, eu precisava ter certeza. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, antes que o sol nascesse, recebi mais um recado. Um envelope, deixado na soleira da minha porta. Dentro, havia apenas uma foto impressa. Eu, dormindo. E ao fundo, refletido no espelho, uma silhueta. A silhueta de alguém que eu conhecia muito bem. Isabela. Eu travei. Minhas mãos suavam tanto que a foto quase escorregou. O ar parecia pesado, impossível de respirar. Eles não estavam apenas tentando me excluir. Não era apenas inveja. Não era apenas roubar o que era meu. Eles queriam me apagar de vez. E agora eu sabia quem estava por trás. Ou, achava que sabia. Porque no canto da foto, quase fora de foco, havia outro detalhe. Um braço. Uma pulseira de couro preta. E eu conhecia aquela pulseira. Não era da Isabela. Era do meu pai. Então não era só ela. Não era só Larissa. Não era só minha mãe. Eles estavam juntos nisso. Todos. O papel tremia nas minhas mãos. A foto parecia queimar meus dedos, como se fosse uma prova proibida que não deveria existir. O reflexo no espelho mostrava a silhueta de Isabela, mas aquele detalhe, a pulseira de couro preta no braço, era inequívoco. Meu pai. Um nó se formou na garganta. Até então, eu imaginava que ele era só um figurante nesse teatro podre, o homem distante que sempre preferia se esconder atrás do jornal do que enfrentar os dramas da família. Mas agora era diferente. Ele estava envolvido. Ele estava no meu quarto, observando meu sono, registrando aquilo como um troféu. Um calafrio percorreu minha espinha. Por quê? A pergunta me corroía mais do que a raiva. O que meu próprio pai tinha a ganhar com minha morte? O que todos tinham? Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada na cama, a foto nas mãos, tentando juntar as peças. Cada lembrança antiga vinha à tona com um gosto amargo. As vezes em que meu pai sumia por horas, as conversas abafadas atrás das portas, as trocas de olhares entre ele e minha mãe quando eu falava qualquer coisa. Talvez a verdade sempre tivesse estado ali, e eu só nunca quis ver. Na manhã seguinte, desci para o café. Eles estavam todos lá, como se nada tivesse acontecido. Minha mãe servindo pão, Isabela rindo com Larissa, e meu pai bebendo café, com a mesma pulseira de couro preta no pulso, a mesma que me encarava da foto. Senti meu estômago embrulhar, mas forcei um sorriso. Eu não podia entregar que sabia. Não ainda. Dormiu bem? Minha mãe perguntou, sem realmente esperar resposta. Dormir? Pensei, com vocês rondando o meu quarto como fantasmas? Mas apenas murmurei. Mais ou menos. Meu pai ergueu os olhos do jornal. Por um instante, nossos olhares se cruzaram. Eu juro que vi algo ali. Um lampejo. Não era culpa. Não era arrependimento. Era um aviso. Como se dissesse, eu sei que você sabe. Engoli seco. Passei os dias seguintes em alerta constante. Qualquer barulho atrás de mim parecia uma ameaça. Não confiava mais em ninguém, nem mesmo no reflexo do espelho. Mas junto do medo, nasceu uma determinação silenciosa. Eu não ia morrer como sombra. Eu não ia permitir que eles me apagassem. Comecei a investigar sozinha. Fui atrás do mecânico que consertou meu carro após o acidente. Mostrei o relatório. Ele hesitou, mas depois confirmou. Alguém cortou os cabos dos freios com precisão. Isso não foi acidente, moça. Precisei de toda a força que tinha para não chorar ali mesmo. Não era paranoia. Não era imaginação. Eles realmente tinham tentado me matar. De volta em casa, me tranquei no quarto e comecei a escrever tudo com mais detalhes. Mas o medo me fazia querer algo mais concreto. Peguei um gravador velho que tinha guardado, daqueles de jornalista, e comecei a carregar comigo. Eu precisava de provas que ninguém pudesse negar. Foi então que o acaso me deu mais do que eu esperava. Certa noite, ouvi vozes vindas do escritório do meu pai. A porta estava entreaberta. Meu coração disparou, mas me aproximei em silêncio. O gravador já estava no bolso, ligado. A conversa era baixa, quase um sussurro, mas as palavras cortavam como lâminas. Você tem certeza de que ela não vai falar nada? Era a voz de minha mãe. Não depois da próxima vez, respondeu meu pai. Eu disse que era arriscado mexer no carro. Agora ela deve desconfiar de alguma coisa, disse Larissa. Ela sempre foi fraca, retrucou Isabela rindo. Uma tentativa de acidente já deveria ter bastado. Eu senti o chão desaparecer sob meus pés. Eles. Todos eles. Minha família inteira. Larissa. Rindo, planejando, decidindo meu destino como se eu fosse um animal prestes a ser abatido. Mas então veio a frase que me congelou de vez. Precisamos nos livrar dela antes que descubra a verdade sobre o que aconteceu há anos. O que aconteceu há anos? O que eles estavam escondendo? A voz de meu pai continuou. Ela nunca deveria ter nascido.
Desde o começo, ela é um erro que não deveria existir. E se a gente não resolver isso logo, ela pode arruinar tudo. Um erro. Era isso que eu era para eles. Nem filha, nem irmã. Apenas um peso, uma falha, um fardo a ser eliminado. Voltei para o quarto quase tropeçando. As lágrimas caíam sem controle, mas por dentro não era só tristeza. Era fúria. Era ódio puro. Eles queriam me apagar porque eu era a lembrança viva de algo do passado, algo que não deveria ter vindo à tona. Mas o quê? Pensei em todas as vezes que minha mãe me evitava, em como nunca quis contar detalhes do parto. Pensei na forma como meu pai me olhava com frieza, como se eu não fosse realmente dele. E então, uma ideia horrível começou a se formar. E se eu não fosse filha dele? E se eu fosse fruto de algo que eles queriam enterrar para sempre? Eu tremia só de pensar. Naquela noite, escrevi tudo no diário e escondi em um lugar que ninguém suspeitaria, dentro da caixa velha de brinquedos de Isabela, no sótão. Irônico esconder a verdade entre lembranças falsas de infância, mas era o único lugar em que eu confiava. Nos dias seguintes, comecei a agir. Sorri nas refeições, fingi normalidade. Até arrisquei comentar com Isabela sobre o namoro com Larissa, como se estivesse aceitando a situação. Ela riu, debochada, mas eu não ligava mais. Eu tinha algo maior em mente. O plano era simples, continuar gravando, acumulando provas, até ter o suficiente para levar à polícia. Mas o destino, cruel como sempre, não me deu tempo. Certa madrugada, acordei com o som da porta do quarto rangendo. Fiquei imóvel, fingindo dormir. Senti passos se aproximando, lentos, pesados. Meu coração parecia que ia explodir. A cama afundou levemente, como se alguém tivesse sentado ao meu lado. Eu quase gritei, mas prendi a respiração. Uma mão gelada encostou no meu braço. E uma voz sussurrou no meu ouvido. Você não devia ter ouvido nada. Foi nesse instante que percebi. Eles sabiam. Eles sabiam que eu estava descobrindo. Abri os olhos de repente, pronta para encarar quem fosse. Mas o quarto estava escuro demais. Apenas a silhueta se desenhava diante de mim, um vulto sentado à beira da cama. E então, algo brilhou na escuridão. Um objeto metálico, refletindo a pouca luz da lua que entrava pela janela. Uma faca. Eu travei. O vulto respirava fundo, pesado, e eu podia sentir o cheiro ácido do suor misturado ao ar gelado da madrugada. E antes que eu pudesse reagir, a faca desceu em direção ao meu peito. O brilho da lâmina desceu como um relâmpago. Eu reagi por puro instinto, não pensei, não planejei. Apenas rolei para o lado, e a faca atravessou o colchão onde meu peito estava um segundo antes. O som do tecido rasgando se misturou ao meu grito abafado. A silhueta avançou novamente, tentando me imobilizar. Eu chutei com toda a força, acertando a perna da pessoa, que tropeçou e caiu contra a parede. A lâmina bateu no chão com um som metálico que ecoou como um trovão no quarto silencioso. Corri para a porta, tropeçando, o coração disparado. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui girar a maçaneta. Atrás de mim, passos pesados vinham em minha direção, e uma voz, carregada de ódio, rosnou. Você devia ter morrido naquela estrada. Corri pelo corredor escuro, quase caindo, até a sala. A lua iluminava vagamente o espaço, mas eu só conseguia pensar em uma coisa: sair dali viva. Alcancei a cozinha e, sem pensar, puxei a primeira gaveta que encontrei, pegando uma faca de cortar pão. Meus dedos estavam escorregadios de suor, mas eu a segurei firme, como se fosse minha última âncora no mundo. A silhueta finalmente saiu das sombras e a luz fraca revelou o rosto. Meu pai. Meu coração quase parou. Não era mais dúvida. Não era só a pulseira, não era só a foto. Era ele. Ele estava diante de mim. Olhos vidrados, respiração ofegante, a expressão de um homem que já não era mais humano, só um predador. Por quê? Minha voz saiu rouca, quase um soluço. Ele sorriu de um jeito que nunca tinha visto antes, um sorriso gelado, distorcido. Porque você nunca deveria existir. As palavras me atingiram como facadas invisíveis. Ele avançou, e eu recuei, segurando a faca com as duas mãos, pronta para lutar pela minha vida. Você não entende, menina, ele disse, aproximando-se cada vez mais. Você é o lembrete do erro da sua mãe. Um erro que quase destruiu tudo que eu construí. A Isabela, ela é minha filha. Você não. Você é o peso que nos arrasta para baixo. Meu mundo desmoronou. Eu não era filha dele. Aquelas suspeitas que eu tentava calar estavam certas. Então é isso? Gritei, as lágrimas misturando-se ao suor. Vocês querem me matar só porque eu não carrego o sangue de vocês? Não só por isso, ele sussurrou, os olhos brilhando de ódio. Você sabe demais. Você ouviu o que não devia. E se abrir a boca, tudo acaba. Você não tem ideia do que estamos protegendo. Ele avançou de novo, rápido, mas eu desviei, empurrando com toda a força. A lâmina de pão não era afiada o suficiente para perfurar, mas consegui arranhar o braço dele. Ele urrou de raiva, e foi nesse grito que a casa inteira acordou. Isabela apareceu no topo da escada, descendo apressada, seguida por Larissa e minha mãe.
As três viram a cena, eu de faca em punho, e meu pai, sangrando levemente no braço. Ela enlouqueceu. Ele gritou, apontando para mim. Ela tentou me atacar. Eu arregalei os olhos. Eles acreditariam nele. Sempre acreditaram nele. Eu era a sombra, a mentirosa, a exagerada. Não é verdade, gritei. Ele tentou me matar. Ele entrou no meu quarto com uma faca. Ele confessou tudo, mas as expressões nos rostos delas eram de horror calculado. Não contra ele, contra mim. Minha mãe se aproximou lentamente, como quem se aproxima de um animal prestes a atacar. Filha, você precisa de ajuda. Você está descontrolada. Vocês estão todos juntos nisso. Minha voz falhava, mas eu não largava a faca. Eu ouvi vocês no escritório. Eu sei que cortaram os freios do meu carro. Eu sei do veneno no vinho. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Eu tinha falado demais. Isabela riu. Riu como se fosse uma piada deliciosa. Larissa a acompanhou com um sorriso frio, e minha mãe baixou os olhos, sem negar. Era verdade. Tudo. Você não sabe brincar com segredos, mana, Isabela disse, descendo os últimos degraus. Você sempre foi fraca, mas agora já passou do limite. Vocês são monstros, gritei, recuando para a porta. Eu vou à polícia, vou contar tudo, tenho provas. O rosto do meu pai escureceu. Não vai, porque você não vai sair daqui viva. Foi nesse momento que eu tomei minha decisão. Corri, abri a porta com toda a força, descalça, ainda de pijama, a faca de pão na mão. A noite estava gelada, mas o ar frio me deu fôlego. Atrás de mim, ouvi os gritos, os passos. Eles vinham. Corri pela rua deserta, sem saber para onde ir. As casas dormiam, as luzes apagadas. Ninguém ouviria, ninguém abriria a porta. Era só eu contra eles. Meus pés doíam, mas eu não parava. Cada sombra parecia se mover, cada ruído parecia perseguição. Até que percebi, um carro. Os faróis acenderam atrás de mim, e o motor rugiu. Eles estavam me caçando. Corri para o terreno baldio no fim da rua, o mato alto cortando minhas pernas. O carro não podia entrar ali, mas os faróis iluminaram minha silhueta, me denunciando como um animal encurralado. Escorreguei na lama, caí de joelhos. A faca caiu da minha mão, mas eu a recuperei com desespero. Levantei o rosto e vi as figuras se aproximando a pé agora, sombras contra a luz dos faróis. Isabela na frente, sorrindo. Larissa ao lado dela, fria como pedra. Minha mãe mais atrás, sem expressão. E meu pai, o olhar fixo em mim, como se finalmente fosse terminar o trabalho. Você não tem para onde correr, Isabela disse, a voz ecoando na noite. Você nunca teve. Eu respirei fundo, o peito arfando, a faca tremendo na minha mão. A cada passo que eles davam, eu recuava, até sentir minhas costas baterem contra a parede de concreto abandonada no fundo do terreno. Era isso. Sem saída. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um terceiro farol surgiu, vindo da rua ao lado. Outro carro. Ele parou bruscamente, e uma voz forte gritou. Parados. Polícia. Meus perseguidores congelaram. A luz iluminou seus rostos, revelando a surpresa que finalmente vi neles. Mas antes que eu pudesse correr para o lado seguro, antes que eu pudesse gritar por ajuda, senti algo gelado encostar na minha nuca. Uma mão, e a lâmina de uma faca, pressionada contra minha pele. Uma voz que não era da minha família sussurrou no meu ouvido. Fica quieta. Você não sabe nem metade do que está acontecendo. O frio da lâmina contra a minha nuca me paralisou. O instinto gritava para correr, mas o corpo não respondia. O policial ainda gritava à distância, mas a voz abafada ao meu ouvido era mais forte, mais próxima, mais mortal. Se mexer, eu corto. Meus pulmões ardiam. Senti o cheiro do metal da faca, misturado ao suor de quem me segurava. Não era meu pai. Não era Isabela. Não era ninguém da minha família. Era alguém de fora. Quem é você? Sussurrei, a voz trêmula, o coração martelando no peito. A resposta veio baixa, quase um sopro. Sou quem está mantendo você viva até agora. Mas isso vai depender do que você vai fazer. A faca pressionou mais forte, e eu prendi a respiração. Do outro lado do terreno, os faróis da viatura iluminavam minha família congelada, tentando parecer inocentes. O policial avançava com a mão na arma, sem entender a cena. Então, de repente, a pressão da faca sumiu. O vulto desapareceu atrás de mim, como se nunca tivesse existido. Cambaleei, confusa, e olhei em volta. Nada. Só as sombras do mato balançando. O policial se aproximou correndo, apontando a arma. Larguem o que tiverem nas mãos. Agora. Meu pai ergueu os braços lentamente, o sangue ainda escorrendo do corte que eu tinha feito antes. Minha mãe fingia chorar. Isabela e Larissa se entreolharam, rindo por dentro. Oficial, graças a Deus o senhor chegou. Minha mãe gritou, encenando com perfeição. Nossa filha, ela está doente. Atacou o próprio pai com uma faca. Meus olhos arderam de raiva. É mentira. Eles estão tentando me matar. Cortaram os freios do meu carro, tentaram me envenenar. O policial me olhou com confusão.
Eu estava descalça, suja de lama, de pijama, segurando uma faca de pão. O cenário estava contra mim. Moça, abaixe a faca por favor, ele disse com calma, mas a mão na arma não se moveu. Não, eles são assassinos. Gritei, apontando para Isabela. Eles confessaram, eu ouvi. Eles querem me apagar porque eu não sou filha dele. As palavras ecoaram, e por um instante, o silêncio caiu. O rosto de meu pai endureceu. Ele não esperava que eu fosse tão longe. Isabela deu um passo à frente e falou com a doçura ensaiada de sempre. Oficial, por favor. Ela sempre teve crises assim. Inventando histórias, dizendo que não é parte da família. Ela precisa de ajuda médica, não de uma prisão. A raiva me consumiu. Você é um monstro aqui, Isabela. O policial respirou fundo, visivelmente dividido. Ele não sabia em quem acreditar. Eu era apenas uma garota trêmula e desesperada contra uma família inteira que se apresentava como vítima. Antes que ele pudesse decidir, outro carro parou atrás da viatura. Um homem saiu, alto, de terno escuro. Não era policial. Não era vizinho. Mas todos, inclusive minha família, ficaram tensos ao vê-lo. Ele caminhou até nós com passos firmes. Sua presença era sufocante, como se arrastasse a noite consigo. Olhou primeiro para mim, depois para meu pai, e então sorriu. Finalmente encontrei vocês. Meu pai empalideceu. Minha mãe baixou os olhos. Isabela e Larissa trocaram olhares nervosos. Quem é você? Perguntei, a voz falhando. O homem me encarou com uma intensidade que fez meu estômago se revirar. Alguém que sabe a verdade sobre quem você é, e sobre o que eles fizeram para tentar esconder. Senti minhas pernas fraquejarem. Quem eu sou? Sussurrei. Ele respirou fundo e respondeu. Você não é filha deles. É filha de outra pessoa, alguém que eles traíram. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu não sabia se queria ouvir o resto. Seu verdadeiro pai foi um sócio do homem que você chama de pai. Um sócio que descobriu coisas que não deveria. Negócios sujos, corrupção, dinheiro sujo. Ele foi silenciado. Mas antes de desaparecer, deixou algo para trás. Você. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei a faca. Isso não pode ser verdade. O homem continuou. Eles te criaram não por amor, mas por conveniência. Para encobrir o erro. Para esconder a prova viva de tudo que fizeram. Mas quando você cresceu e começou a perguntar demais, você virou um risco. E riscos, para eles, precisam ser eliminados. Olhei para minha família, não para aquelas pessoas. As máscaras tinham caído. Não havia mais fingimento. Só ódio. Só a confirmação de que eu nunca fora filha, irmã ou amada. Eu era apenas um fardo, um segredo sujo que precisava ser enterrado. O policial parecia perdido, mas o homem de terno tirou algo do bolso, um gravador. Apertou o botão, e a voz do meu pai encheu o ar noturno. Ela nunca deveria ter nascido. Desde o começo, ela é um erro que não deveria existir. Era a gravação da noite no escritório. A prova. Meu coração disparou. Alguém tinha gravado. Alguém tinha me vigiado. Talvez o mesmo vulto que segurou a faca na minha nuca minutos antes. Ele não estava me protegendo. Estava me usando. O policial empalideceu, apontou a arma para meu pai. Senhor, o senhor está preso. O caos explodiu. Isabela correu em direção a mim, os olhos selvagens, gritando. Você destruiu tudo, sua vadia. Larissa tentou segurá-la, mas acabou correndo junto. Minha mãe caiu de joelhos, chorando de forma histérica. Meu pai avançou para o carro, tentando fugir, mas foi derrubado pelo policial. Eu fiquei parada, imóvel, sem saber para onde ir. Isabela me alcançou, as unhas arranhando meu rosto. Você roubou minha vida. Você sempre foi a sombra. E sombras devem desaparecer. Empurrei-a com toda a força, e pela primeira vez na vida, vi medo nos olhos dela. Um medo real. Ela cambaleou para trás e caiu na lama. Larissa correu para ajudá-la, mas Isabela não tirava os olhos de mim, como um animal acuado prestes a atacar de novo. O homem de terno se aproximou de mim calmamente. Agora você sabe quem é, mas ainda não sabe o que vai fazer com isso. Eu respirei fundo, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Tudo que eu acreditava ter era mentira. Minha família, meu amor, minha identidade. Tudo roubado, tudo manipulado. E então ele sussurrou. Você tem uma escolha. Se vingar, ou desaparecer de vez. O som das sirenes de reforço policial se aproximava, misturando-se aos gritos da minha irmã e às ordens do policial que tentava controlar a cena. Mas eu não ouvia mais nada. Só aquela frase. Se vingar, ou desaparecer de vez. Olhei para Isabela, ainda caída, me encarando com ódio. Olhei para Larissa, que a protegia. Para minha mãe, que me desprezava até no choro. Para meu pai, algemado, cuspindo maldições. E percebi que, pela primeira vez, eu tinha o poder de decidir o que aconteceria a seguir. Só que antes que eu pudesse abrir a boca, antes que pudesse escolher entre redenção ou vingança, o homem de terno me entregou um envelope pardo. Dentro tem a verdade completa. Sobre você, sobre eles, sobre tudo. Mas cuidado, nem todos os monstros já foram revelados.
Ele sorriu e se afastou, sumindo entre as sombras. Minhas mãos tremiam ao segurar o envelope. Eu sabia que ali dentro estava a chave de tudo, mas também sabia que ao abri-lo, não haveria mais volta. Respirei fundo, fechei os olhos e rasguei a ponta. Quando tirei o primeiro papel, meu coração congelou. No topo da página, um nome que eu nunca tinha visto antes, mas que era meu. Meu verdadeiro nome. E uma frase em negrito, como uma sentença. A filha que deve morrer para que o segredo nunca seja revelado. O hospital parecia mais silencioso do que o normal naquela noite. Talvez fosse a minha mente, talvez fosse o ar pesado depois de tudo que eu descobri. Eu já não era mais a mesma pessoa que entrou ali, ensanguentada, depois do carro sabotado. Agora, eu era um corpo cheio de cicatrizes e uma alma empapada de ódio. A cada respiração, eu lembrava da voz que sussurrou: era para você não ter sobrevivido. Essa frase ecoava repetida, latejando dentro de mim como um tambor macabro. A vida inteira eu havia aceitado ser a sobra, mas agora alguém tinha tentado arrancar meu último fôlego. E eu sabia quem. Isabela. O rosto dela me perseguia em cada canto da mente. O sorriso perfeito que enganava todos, a máscara de filha exemplar, a predileta dos meus pais, a princesa que podia ter tudo, até a minha namorada. Mas o que me corroía não era só o roubo. Era o fato de que ela, ou alguém sob o feitiço dela, queria me apagar de vez. Eu não podia deixar barato. Na madrugada, enquanto as enfermeiras cochilavam no posto, eu arranquei os fios do meu braço e levantei. As pernas doíam, os pontos ardiam, mas minha determinação era maior que qualquer dor física. Eu não ia esperar mais. Eu ia resolver ali, naquela mesma noite. Saí escondida do hospital, com a roupa do paciente ainda grudada em suor e sangue seco. Peguei um táxi e pedi para me deixar a 2 quadras de casa. O motorista me olhou estranho, mas não fez perguntas. Eu sabia que se fosse até minha família de cara, eles tentariam me manipular outra vez. Mas eu precisava ver, precisava confrontar. Cheguei perto da casa e vi as luzes acesas. Risadas, música, uma comemoração. Meu estômago se embrulhou. Era como se o mundo continuasse girando, alegre, mesmo depois de terem tentado me enterrar. Como se minha ausência fosse apenas um detalhe conveniente. Me aproximei da janela da sala. Lá estavam eles, meus pais, sorridentes, brindando. E no centro, Isabela e Larissa, de mãos dadas. Havia uma caixa de presente no colo da minha irmã. Ela abriu, revelando uma chave dourada. Meus pais bateram palmas. Meu pai disse: a casa de campo agora é de vocês duas. Vocês merecem. Eu quase vomitei. Aquilo era mais do que apoio. Era premiação. Eles estavam celebrando a minha destruição, recompensando quem tinha me apunhalado. O ódio me cegou. Apertei os punhos até sentir as unhas cortarem minha pele. Mas eu não podia simplesmente entrar e gritar. Eu precisava que todos vissem a verdade. Precisava que a máscara de Isabela caísse, não só para mim, mas para o mundo. E foi aí que pensei no diário. Meses antes, eu tinha encontrado por acaso um caderno escondido no quarto dela. Folheando por curiosidade, descobri que Isabela anotava tudo, desde conquistas banais até planos mais obscuros, inclusive coisas que eu achava ser exagero da minha mente. Anotações sobre como ela merecia ser a única amada, sobre como eu era apenas um erro de cópia. E pior, havia frases sobre Larissa, escritas antes mesmo de eu desconfiar. Ela será minha, custe o que custar. Eu sabia que aquele diário ainda estava lá. Se eu colocasse aquilo diante dos olhos certos, não haveria mais como negar. Subi até o quarto dela pela lateral da casa, como fazia na adolescência quando queria fugir. Meu corpo latejava de dor, mas o ódio me empurrava. Entrei pela janela e fui direto à gaveta secreta atrás da escrivaninha. O diário estava lá. Abri uma página aleatória. As palavras me cortaram como lâminas. Hoje mexi no carro dela. Espero que funcione. Não aguento mais dividir esse mundo com aquela sombra. O coração disparou. Era a prova. Não era mais paranoia. Ela confessava. Com o diário em mãos, desci as escadas devagar até a sala. As risadas continuavam, até que a porta rangeu sob meu peso. Todos se viraram. O choque estampou nos rostos. Minha mãe deixou o copo cair no chão. Você não deveria estar no hospital? Ela gaguejou. Isabela congelou, mas logo recobrou a pose. Que cena ridícula é essa? Volta para a cama, você está delirando. Eu ergui o diário. Não, hoje quem vai ouvir sou eu. Abri nas páginas certas e comecei a ler, em voz alta, cada frase envenenada que ela tinha escrito. O silêncio caiu como um golpe. O rosto de Larissa empalideceu, meus pais arregalaram os olhos, incapazes de fingir. E Isabela, ela sorriu. Um sorriso frio, desumano. Então você achou, né? Disse, sem se abalar. E daí? Você acha que alguém vai acreditar em você? Você sempre foi a rejeitada, a mentirosa. Eu sou a filha perfeita. Eu sou a que eles amam. Por um instante, senti que ela estava certa. A vida inteira ninguém me escutou, mas dessa vez era diferente.
Eu não estava mais sozinha. O diário era minha voz. Larissa se afastou dela, em choque. Meu Deus! Você realmente tentou matar a sua irmã? Isabela a encarou com desprezo. Você acha que eu não consigo outra no seu lugar? Você não passa de um brinquedo. O tapa que Larissa deu nela ecoou pela sala. E meus pais finalmente se viraram contra a filha perfeita. Minha mãe começou a chorar. Meu pai apenas murmurava: não pode ser. Foi nesse momento que percebi. Eu não precisava mais provar nada. A máscara tinha caído. A polícia foi chamada. O diário entregue. Isabela foi levada aos gritos, prometendo que ainda ia voltar, que aquilo não acabava ali. Os olhos dela me perfuravam como punhais, mas pela primeira vez eu não tive medo. Dias depois, voltei ao hospital para terminar meu tratamento. Larissa tentou se aproximar, pedir desculpas, dizer que estava cega, que tudo foi manipulação de Isabela. Eu ouvi, mas não perdoei. Não podia. O amor que eu sentia por ela havia morrido naquela foto no Instagram. Minha família, em ruínas, tentou me pedir desculpas. Mas eu não dei respostas. Talvez um dia, mas não agora. Deitada na cama do hospital, olhando o teto branco, percebi que pela primeira vez eu respirava sem o peso da sombra. Eu não era mais a gêmea esquecida. Eu não era mais a cópia rejeitada. Eu era alguém que sobreviveu ao fogo, ao abandono, à morte. E no fundo, mesmo com as cicatrizes queimando, eu sabia, minha história estava só começando. Porque eu tinha aprendido da forma mais cruel possível, que a pior traição não vem dos inimigos. Vem de quem jura te amar. E eu nunca mais deixaria ninguém me enterrar.